Vocês estão vendo? Ó, o meu esboço está escrito à mão. Eu não gosto muito de computador, não. E eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever. Então, eu fiz à mão. Vamos lá? Amém? Depois dessas coisas... Que coisas? Você vai falar, depois que coisa? Não sei de que coisa que está falando. Foi uma conversa que Abimeleque teve com Abraão, e ele pediu para que Abraão usasse de bondade para com os filhos dele, para com ele, para com seus netos, assim como ele tinha usado também de bondade para com Abraão. E depois que eles tiveram aquela conversa, Abraão falou que um dos homens dele, de Abimeleque, havia tomado um poço dele e tal. Eles entraram em aliança e daí começou. Depois disso, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Continua, irmã. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, bradou o anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém? Você tem facilidade para entregar as coisas que são tuas, os seus bens, seu carro? Você tem facilidade? Por exemplo, o carro, né? Porque é um bem que não é barato, mas você entregaria para alguém se pedisse? Tem gente que tem até medo de pôr aquele adesivo, né? Propriedade do Senhor Jesus Cristo. Vai com o irmão e fala assim: bom, Jesus Cristo é o pai dele, é meu pai também, então o carro é nosso. Me empresta aí, eu vou, né? Então tem gente que tem até medo. No meu mesmo não tem esse adesivo, por outros motivos. Mas algumas pessoas têm facilidade, e outras não. Tem pessoas que têm facilidade de entregar tudo: dinheiro, ceder a casa, espaços, enfim, ceder qualquer coisa que ela tenha e que ela possa abençoar alguém desta maneira. Mas muitas pessoas não têm esta facilidade.
pessoas têm, às vezes, um enfermo no hospital e nós temos medo de entregar aquela pessoa para Deus. Medo de Deus, de repente eu entrego para Ele e Deus leva embora. E como é que eu fico? Eu fico sem, né? Então nós temos essa dificuldade. Mas nós vemos ali no capítulo 21 de Lucas, uma cena em que Jesus estava olhando as pessoas, os ofertantes no templo, e uma viuvinha chegou. Por que eu falei viuvinha? Nem sei o tamanho da mulher, né? Mas uma viúva chegou e ela lançou no gasofilácio 2 pequenas moedas. E aquela moeda significava todo o sustento dela, tudo que ela tinha. Era o seu tesouro, era aquilo ali. E ela lançou tudo. E o Senhor Jesus disse que aquela mulher deu tudo que ela tinha. Deus, Ele quer o nosso tudo. Ele não nos quer pela metade. Então, eu gostaria de pensar um pouquinho com você sobre essa questão de render tudo a Cristo. Tem gente que fala assim, olha, Deus não quer muita coisa de mim, Ele só pede meu coração. Eu ouvi alguém dizendo esses dias atrás, Deus não é cardiologista. Ele é muito mais do que isso, né? Ele é autor da vida. Ele quer teu coração, Ele quer teu cérebro, Ele quer teu pulmão, teu fígado, Ele quer teu estômago, Ele quer tudo que é teu. Deus quer tudo. Veja a experiência de Abraão. Um homem já idoso, ele ficou anos e anos esperando por uma promessa que Deus havia feito para ele, de que ele seria pai de filhos. E a sua esposa, idosa demais, ele teve um filho chamado Ismael com a sua serva, mas depois ele teve que dispensar o filho, ficou ele e Sara, que já era idosa e já não tinha mais condições físicas para dar à luz, e além do mais, além da idade avançada, ela era estéril desde a sua mocidade. Mas quando Deus abençoou aquele homem, e que a promessa se cumpriu, e ele recebeu nos braços o seu filho Isaque, o filho da promessa, passaram os tempos, aquele homem tinha o seu filho Isaque como o seu bem maior, como o seu tesouro, embora Deus lhe tenha dado muitos bens, gados e tantas coisas, muitos servos e servas, mas Isaque era tudo, era o seu coração, era tudo que ele mais queria neste mundo. E uma certa noite aparece Deus a Abraão e fala, me dá seu filho, o seu único filho. Gente, olha o tempo. Diz que de madrugada mesmo, ele se levanta e ele faz todo o preparativo para levar Isaque para ser oferecido em holocausto ao Senhor. Isso é dar tudo. Essa experiência de Abraão, ela não é à toa que até hoje ela fala fortemente conosco. Veja também, olha que diferença. Eu disse que umas pessoas têm facilidade para entregar tudo e outras não. Olha o exemplo daquele jovem que era rico. Em algumas Bíblias falam assim, o jovem de qualidade, que está registrado lá em Marcos 10, 21. Ele chegou correndo para Jesus e falou, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele, olha, não adultere, não mate, não dê falso testemunho, ama teu pai e tua mãe, e você já está beleza. Ele falou, nossa, maravilha, mestre, olha, eu faço isso há muito tempo, desde a minha juventude, eu tenho feito todas essas coisas. E Jesus, surpreendentemente, fala para ele, lhe falta ainda uma coisa, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e terá os tesouros, né? Quando a gente deixa tudo por amor a Cristo, vem muito mais, em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, mas aquele moço não entendeu, e ele foi embora entristecido, porque ele era riquíssimo. Aqui, na leitura que nós fizemos, fala que Deus colocou Abraão à prova. Deus também nos coloca à prova, amém? Estão entendendo? Amém? Os irmãos estão tão quietinhos que eu estou até com medo. O amor, o apego demasiado aos nossos entes queridos, aos pais, aos filhos, né? Também desagrada a Deus. Tudo em nós tem que ter a medida certa. Deus tem a medida certa para todas as coisas. E o Senhor mesmo disse para nós que nós não devemos amar mais pai e mãe, porque senão nós não seremos dignos dele. Não somos dignos do Senhor. Aí você pode pensar assim, poxa, mas a exigência é grande demais.
quer tudo de mim, quer minha família, quer tudo. É muita coisa, está pedindo muito. E eu, como é que fico? Mas olha, porque não somos donos de nós mesmos, nem coisa alguma nós possuímos. É difícil entender isso, né? Há quem fala, não, eu que trabalho, eu que dou duro a semana inteira, trabalho mais de 40 horas, faço hora extra, eu que ralo, e você vem dizer que nada é meu, que eu não tenho nada? Salmo 24, 1 diz, ao Senhor pertence a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. Tudo que há no mundo é de Deus. Deus planejou, Deus criou e Deus mantém sob o seu domínio, conforme a sua vontade e poder. Ele mantém todas as coisas. É Ele quem cuida. É Ele que dá a chuva. É Ele que manda o sol sair. É Ele que faz todas as coisas acontecerem nos céus e na terra. Ele é Senhor de tudo que há. Está escrito também que nós fomos comprados por preço. 1 Coríntios 6, 20 diz, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós fomos comprados, nós não somos de nós mesmos, nós temos dono. Nós acabamos de dizer aqui que Ele, que Deus é o nosso dono, que Ele é a nossa paixão. Você já viu uma pessoa apaixonada? Ela faz loucuras, ela faz tudo, ela rende tudo que ela tem, tudo que ela é, tudo que ela pensa, tudo que ela deseja, para a pessoa amada, para aquela pessoa por quem ela nutre tamanha paixão. A paixão é que nem uma chuva de verão. Ela é desastrosa, ela vem, ela arranca a árvore pela raiz, tem raios, tem trovoadas, tem granizo. Né? O nosso amor para com Deus tem que ser um amor assim arrebatador também. Um amor que nos faz esquecer de nós mesmos. Amém? Não posso me ater muito aqui. Mas vamos lá. Também está escrito que nada temos que não tenha recebido, que nós não tenhamos recebido de Deus. Está registrado em 1 Coríntios 4, versículo 7, que diz que, e que tens tu que não tenhas recebido, e se o recebeste, por que te glorias como se não o tiveras recebido? Gente, se nós não somos donos de nós mesmos, nem dos nossos bens, por que nós queremos nos apropriar das possessões e queremos dispor da nossa vida ao nosso bel prazer, conforme nós imaginamos? Não rendendo tudo a Cristo, se nós não rendermos tudo a Cristo, é como nós estarmos dando preferência para as coisas materiais e não a Cristo. É estarmos preferindo os bens materiais e não a vida eterna. É ter deuses no lugar do Senhor, do único que é verdadeiro. É ter ídolos no coração. Mas então, o que é que nós rendemos a Cristo? Tá bom, entendi. Não sou dono de mim, nada que eu tenho é meu. Então, o que é que eu vou render a Deus verdadeiramente e de coração? Aquilo que nós julgamos ser nosso. Teu afeto, teu tempo, tua família, teu dinheiro, teus talentos, teus sonhos, tuas oportunidades, teu coração. E aqui, quando falo em coração, eu entendo como vida. O coração é um órgão vital, é ele que bombeia o sangue para todo o seu corpo ser nutrido. Ele é vital mesmo, não tem outra palavra para dizer. Então, quando você doa o seu coração, como está escrito, filho meu, dá-me o teu coração, você está rendendo tudo. E é assim que o Senhor nos quer, rendidos aos pés dele. Amém? E em Mateus 22, 37 diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É corpo, alma, espírito rendidos a Deus, querendo que Ele realmente faça o que Ele quer, o que Ele planejou, e que verdadeiramente nenhum dos planos de Deus seja frustrados na vida de nenhum dos seus filhos, de nenhum dos seus servos. E só assim nós receberemos as bênçãos de Deus como Abraão. Nós estamos em campanha de oração, você tem pedidos de coisas que você precisa, que você não pode ter por si mesmo. Nós estamos aguardando no Senhor sinais, prodígios, maravilhas e milagres, e Ele os faz. Mas também nós temos que ter uma posição
diante do Senhor, como Abraão, que não negou o filho dele, ele nem demorou a cumprir o que Deus mandou. Deus falou para ele fazer o holocausto, mas ele não esperou mais nada. É para fazer? Então é para já. Levantou de madrugada mesmo e se preparou para isso. Quando nós rendemos tudo a Cristo, nós seremos chamados amigos de Deus. Tem gente querendo ser chamado amigo de pessoas influentes, da sociedade, da elite. Eu quero ser chamado amigo de Deus. Nós devemos querer ser chamados amigos de Deus, mas para isso nós precisamos verdadeiramente nos posicionar como pessoas que amam a Deus. Segundo a Crônicas 20, versículo 7 diz: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Olha, quando nós temos Deus por nosso amigo, as coisas fluem favoravelmente para nós. Deus tira os nossos inimigos da nossa frente, Ele peleja por nós, Ele move céus, Ele move a terra, mas Ele cumpre as promessas dEle. Ele vai te dar aquilo que você precisa. Não passa necessidade aqueles que se entregam realmente a Deus, aqueles que se rendem incondicionalmente ao Senhor, amém? E olha o que diz: por causa de Abraão, da obediência dele, pelo ato de entregar, de render tudo a Deus, porque Isaac era tudo para ele. Todas as famílias da terra foram abençoadas, a tua família é abençoada. E você quer abençoar mais a tua família? Renda tudo que você tem a Deus, renda-se a Deus. Nós vemos também lá em Atos 16, no versículo 31, que fala: crê no Senhor Jesus Cristo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É decorrente da nossa obediência a Deus que as bênçãos vão começando a acontecer na nossa família. Mas é certo também que a pessoa que está debaixo da maldição, a pessoa que não tem compromisso com Deus, a maldição também respinga naqueles que estão ao seu redor. Mas veja, meu querido, se a maldição tem o poder de respingar naquele que está ao redor da pessoa que não está debaixo da mão de Deus, veja a diferença, como é bom servir ao nosso Deus. A bênção do Senhor vai encharcar, vai molhar, vai inundar a nossa família, o nosso terreno, a nossa casa, o emprego, tudo, tudo. Porque a bênção do Senhor é até 1000 gerações para aqueles que fazem a sua vontade. Vale a pena honrar, servir e se entregar a Deus. Em quarto lugar, parece que está tudo bonitinho até aqui, né? Mas há um perigo que nós não podemos esquecer, que é o perigo de não rendermos tudo a Cristo. Porque aquilo que nós não queremos render a Cristo, um dia Ele se tornará nosso amo, vai tomar conta de nós. Tem um exemplo muitíssimo claro que eu já tenho ouvido ser falado aqui, e você vai ver como realmente isso acontece. Só um minutinho. A internet. Eu já vi caso de casamento que foi destruído por causa de internet. Um dos cônjuges passava a noite só na internet. Tem gente que se escraviza. Realmente se coloca debaixo de uma submissão tão grande para as coisas efêmeras dessa vida, tão passageiras, e não percebem o prejuízo que elas estão tendo. Quando caem em si, a coisa já aconteceu e tudo já desmoronou ao seu redor. Então, nós precisamos tomar cuidado. Eu dei só um exemplo, eu coloquei outros, mas devido ao tempo, eu não vou me ater muito em outros exemplos. Mas pensa na internet, como você vai usar? Ela é boa? É boa para quem sabe usar. Tudo que é demais passa. Você não pode deixar as coisas se assenhorar da sua vida. Nós precisamos ter sabedoria para usar até aquilo que é bom, senão pode se tornar nocivo para nós. Se nós não rendermos tudo a Cristo, a nossa desobediência será o meio pelo qual Satanás nos apartará do Senhor e nos condenará. Deus pede que a gente entregue a Ele. Eu tenho até medo de cantar. Tem uns hinos aí que falam de entrega. Gente, sinceramente, eu tenho medo daquele tudo entregarei. Será?
Será que eu vou? Tem hino que eu não canto, não. Tenho medo, sabe? Porque o cântico não é realmente um cântico, é um louvor, é uma declaração. E eu tenho que ser responsável por aquilo que eu declaro. E se eu declaro diante de Deus que tudo entregarei, eu tenho que entregar tudo mesmo. Então, eu ainda tenho uma certa resistência. Estou falando por mim mesma, tá bom? Se eu não render tudo a Cristo, eu também posso estar sendo achada em pecado, porque eu estarei não permitindo que Deus complete a sua obra em mim. Quando Deus pede alguma coisa, como ele pediu a Abraão, ele estava colocando Abraão à prova. E é conosco a mesma coisa. Nós estamos sendo provados também. O quanto nós queremos a Deus, o quanto nós o amamos, tal, né? Se nós amamos mesmo a ponto de entregar tudo a Ele. Então é perigoso reter alguma coisa para nós. Em Lucas 12:47, fala: aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Deus nos trata como o nosso Pai. E o Pai que ama, corrige. Deus nos põe à prova para nos aprovar. Só o diabo que dá tribulação para nos derrotar. Mas a prova de Deus é para nos aprovar, para aprovar o nosso caráter, para mudar aquilo que está errado em nós, para transformar o nosso coração, a nossa vida. Então, nós podemos confiar no tratamento do Senhor, mas se nós não fizermos a sua vontade, seremos negligentes. E como filhos negligentes, seremos punidos à altura. Não para matar, mas para nos salvar, para tirar a tolice do nosso coração e da nossa mente. Amém? Ok? Eu falei que a palavra era um pouquinho dura, né? Mas, para terminar essa questão assim do perigo de não render tudo a Cristo, veja, quem ama a sua vida, perdê-la-á. As pessoas estão tão preocupadas em viver intensamente a sua vida, em gozar dos prazeres da carne, do mundo e de tudo que há nesse mundo, que elas se perdem. Mas que isso não aconteça com nenhum de nós. E eu creio em Jesus, em Deus, no Espírito Santo, que Ele nos segurará na mão para a gente não cair nesta malha do mundo, né, de querer gozar mais das coisas da carne do que dos frutos do Espírito, porque quem ama a sua vida, perde. E quem está disposto a perder esta vida, aborrecer esta vida mundana, estará reservando para a vida eterna, para estar com Deus, para ser participante do banquete que Ele foi preparar para nós, para a sua igreja, para o seu povo. Deus tem algo maior, melhor, incomparavelmente melhor para os seus. E nós nos enganamos, achando que não rendendo tudo a Deus, nós estamos sendo senhores da nossa própria vida. Não é assim que funciona. Na verdade, nós estamos roubando o que é de Deus por direito. A tua vida não é tua, ela foi comprada pelo sangue de Jesus. E não foi fácil o que Ele passou na cruz. Ninguém jamais passaria. Não foi achado entre os homens alguém capaz de fazer. Não haveria um sangue tão puro para ser derramado. Um sangue à altura de lavar o pecado desta humanidade toda. E para concluir, meus irmãos, eu quero te dizer o seguinte: Abraão foi um exemplo maravilhoso para nós. Ele entregou tudo que era mais precioso. Mas houve alguém também que entregou tudo, Maria. Lembra de Maria? Aquela que pegou um vidro de perfume. Aquele perfume valia muitíssimo. E ela era uma mulher pobre. Ela morava em Betânia, uma cidade pobre também. Mas sabe como ela conseguiu? Naquela época, as moças, elas se preparavam muito para o casamento. E ela foi juntando pouco a pouco. Aquele perfume não era fabricado em Betânia, ele vinha de longe. A matéria-prima não era encontrada ali. Então, ele foi feito longe. E ela ia comprando aos poucos, até que ela teve, então, aquele vaso todo de perfume. Você já imaginou você trabalhar um ano inteiro para comprar um perfume? Eu acho os da Natura caro. Boticário, ixi,
Só quando ganha. Às vezes a gente vai pregar por aí e Deus toca no coração de alguém, chega com um creme Boticário, um perfume da Boticário, né? Natura, e é por aí, é bom. A gente acha caro. Mas imagina você trabalhar um ano inteiro, um perfume que vem de longe, e de repente Jesus está lá sendo servido, está numa ceia, e entra aquela mulher. E ela pegou aquele vidro e ela não entornou assim não, hein? Ela quebrou. Ela não queria correr o risco de que ficasse alguma gotinha para ela. Nada do que nós temos é nosso. Nada é para ficar para nós, é tudo para Deus. Por Ele, para Ele, são todas as coisas. Então ela quebrou aquele vidro e derramou aquele nardo sobre a cabeça de Jesus, sobre o corpo dele, e enxugava com seus cabelos. Se Jesus esperasse eu enxugar os pés dele, o corpo dele com o meu cabelo, ele estava perdido, né, coitado? Cabelo curto. Mas aquela mulher, e olha, a mulher naquela época não ousava soltar os cabelos na sociedade, porque ela poderia ser mal interpretada. Mas ela não quis saber. Nós não devemos pensar, não devemos nos preocupar com o que as pessoas vão pensar de nós, se nós rendermos tudo a crítico. Ela enfrentou a crítica. Imagine se as pessoas soubessem o que Abraão estava disposto a fazer com seu filho. Ele ia falar, está louco, está caduco, está gagá, está doidinho de pedra. Põe esse homem em cadeias. Matar o filho para oferecer a Deus? Que Deus é esse? Mas Abraão, ele foi. Maria foi, entregou tudo, aquilo que ela tinha de mais precioso, que era reservado para o dia que as moças acham é o dia mais feliz da vida. No dia do seu casamento, ela ia se perfumar, era para isso que era reservado aquele perfume, mas ela achou um dia mais importante, um momento mais oportuno e uma pessoa mais digna do que ela, Jesus. E Ele é mais digno do que tudo, de que todos que você possa querer homenagear, prestar alguma homenagem, alguma coisa, render algo de você. Jesus é maior do que tudo, maior do que todos. E agora, para fechar mesmo, hein? Eu quero te dizer uma coisa, uma ilustração. Um jovem violinista, ele ia fazer o seu primeiro recital. E ele chegou, aquele auditório estava lotado. E ele começou a tocar. E era tão maravilhoso que cada música que ele tocava, o povo aplaudia freneticamente. O povo estava quase em delírio. Né? Aquele auditório cheio, muitos aplausos. Mas os olhos dele estavam fitos só na galeria. Ele olhava só para a galeria. Parecia que ele não estava ouvindo os aplausos. Aquilo não mexia com ele. Ele estava assim, ó, não mudava a fisionomia, estava ali, só com os olhos fitos. No final da última música, da sua última apresentação, quando os últimos acordes já estavam morrendo, aquele moço olhou mais uma vez para a galeria e um ancião se levantou e assentiu com a cabeça, aprovando a sua apresentação. Aquele moço abriu um enorme sorriso. Os seus olhos brilharam, a sua face mudou de fisionomia, porque ele estava esperando a aprovação do seu mestre. Aquele homem era o seu mestre. Para ele, os aplausos não diziam muita coisa. Ele só tocou para o seu mestre. E eu quero dizer, o que você vai receber daqui, as bênçãos que você está buscando nesta campanha de oração, o que Deus gratuitamente já tem dado no amado, tudo que Ele já tem feito até sem você pedir, para quem você vai render? O que você vai fazer? Para quem é tudo que você tem, tudo que você já recebeu até hoje? Para quem é? De quem você está esperando a aprovação? Deus não precisa de nada do que é seu. Ele é Deus. Ele não precisa de nada. Mas se Ele pede alguma coisa minha e sua, Ele pede para devolver, transformada, maior e mais preciosa, para que finalmente, quando nós estivermos vazios de tudo que é terreno e pecaminoso, Ele possa nos encher com os dons do seu Espírito.
É isso que Deus quer. Deus não quer que você renda tudo a Ele, para Ele ficar como sua possessão, só para dizer, eu posso cobrar de você, eu posso ter o que é teu a qualquer momento. Não. Tudo que Deus pede é que você confie nele e que você vai receber melhor e muito mais da sua parte. Amém? Que Deus possa aprovar você. Que você não tenha resistência alguma de oferecer para Deus tudo que você é, tudo que você tem, porque nada temos que não tenhamos recebido das mãos de Deus. Amém? E eu desejo que você nesta noite já saia daqui de posse das bênçãos que você tem buscado ao Senhor e que você saiba fazer bom uso de cada uma delas. Saiba entregar nas mãos do Senhor para que Ele possa usar para a sua glória e para o seu louvor. Amém? Quero convidar vocês a ficarem em pé. Eu não vou pedir para você vir à frente, mas se alguém sentir desejo de vir, pode vir. Não tem problema algum. Eu quero orar para que Deus toque nossos corações. Se de alguma forma Ele vê que há em nós e em mim, eu sei que há resistência para render tudo a Ele. Seja nessa noite quebrada, para que nós possamos nos apropriar das bênçãos de Deus. Se você quiser vir aqui, os que não vêm, pode ficar com seus olhos fechados aí. Mas quem quiser vir à frente, o momento é oportuno. Veja que Abraão, que Maria entregaram tudo a Jesus. Entregaram no tempo certo, na hora certa, da maneira certa e para a pessoa certa, a pessoa do Senhor Jesus. Então, se você quer que o seu coração seja completamente livre para adorar a Deus com tudo que você tem, pode vir aqui e nós vamos orar. Amém? Amém? Se você